Bom dia. Mas eu queria iniciar esta nova série, cujo tema é Identidade 2020, com um pequeno vídeo. Eu deixei no Drive, só que eu acabei esquecendo de avisar os meninos da mídia, mas eu não sei se está no ponto, tá? Então solta para mim, por favor. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia baganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Você é como eu, que gosta de um som de uma viola, assim, né? Espero que você tenha gostado. Nós estamos iniciando, então, uma nova série, cujo tema é Identidade 2020. Durante esta série, nós vamos estudar, conforme vocês ouviram cantado, os 5 solas. Todo ano, no mês de novembro, nossa igreja comemora seu aniversário. E nós paramos neste mês de novembro para nos avaliarmos como igreja batista que somos. Durante este mês, reafirmamos nossa visão, nossa missão, reavaliamos a nossa teologia, o que temos feito, pregado. Se você desejar, você pode conhecer mais da nossa igreja, da nossa história batista. Basta você entrar lá no canal PIB, Itapevi, no YouTube. Você vai lá e busca a série Identidade. E você ali vai ter, então, todo esse conjunto daquilo que é nossos valores, nossa missão, que somos como igreja batista, a história da igreja batista pregada. Todo mês de novembro nós pretendemos fazer isto. Embora nós, batistas, não sejamos descendentes da reforma, protestante diretamente no século XVI,
movimento originado com Martinho Lutero e expandido por João Calvino, nós nos identificamos com os 5 solas defendidos pelos reformadores. Ao longo dos anos, a Igreja Batista abraçou e tem defendido estas 5 proposições, por entender que são bíblicas. Os 5 solas são frases latinas. Elas definem os princípios fundamentais da reforma protestante, em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra latina, sola, significa somente, no português. Os 5 solas, vocês estão vendo aí na tela, sintetizam os credos teológicos, pilares da reforma protestante. Hoje, nós citamos os 5 solas como lemas, ou um slogan da reforma protestante. Contudo, na época que a reforma se iniciou, eles não existiam. A origem do uso dos 5 solas é desconhecida na história. Não se sabe quem usou pela primeira vez, mas acredita-se que os cristãos passaram a usá-los como lemas e slogans somente nos 2 últimos séculos. Então, os 5 solas, que nós podemos dizer também aqui no caso em português, que são os 5 somentes, são estes, né? Sola, escritura, somente as escrituras, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli Deo glória, somente a Deus a glória. Antes de iniciarmos esta série de mensagens das 5 solas, nós precisamos compreender que a reforma protestante era um movimento legítimo que surgiu no século XVI, questionando a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana naqueles dias. Os 5 solas, defendidos pelos reformadores, conflitava com a autoridade da igreja daqueles dias. Então, este é o nosso primeiro ponto que iremos tratar hoje. 5 solas e o conflito com a autoridade da igreja. A igreja de Jesus Cristo possui uma autoridade para o exercício de sua missão na terra. Autoridade essa dada pelo próprio Senhor Jesus, conforme a gente pode ler em Mateus, capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Você pode acompanhar pela tela. Diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está afirmando que recebeu toda a autoridade nos céus, na terra, e aí então, baseado agora nessa autoridade que ele possui, ele nos ordena: vão e façam discípulos. Então, nós recebemos dele, que tinha toda a autoridade, a ordem, e dessa forma também, então, a autoridade para fazermos a missão
que ele nos pede. Os reformadores não questionavam a autoridade que Jesus investiu sobre a sua igreja. Mas os reformadores começaram a questionar a autoridade da igreja dos seus dias, a igreja católica apostólica romana, por compreenderem que ela não estava mais sendo submissa a Jesus e a sua palavra. No entender dos reformadores, quando uma igreja e as suas autoridades se tornam conflitantes com a palavra, com os valores e princípios ensinados por Jesus, ela perde sua legitimidade. Lutero e Calvino colocaram em questionamento a autoridade de um homem, pois no entender dele, este homem não permanecia na palavra. Eles estavam questionando a autoridade do Papa, dos cardeais e todos os demais sacerdotes da igreja. Para os reformadores, uma pessoa não tinha autoridade espiritual porque recebeu o bastão de um outro. A autoridade espiritual não se transferia com a entrega de um bastão ou de um anel ou de um título. Segundo os reformadores, não era o ofício que dava validade à palavra de um homem. Não era o fato dele ter sido ordenado para um ofício que a sua palavra se tornava infalível. Mas a palavra de Deus dava validade ao ofício de um homem. Os reformadores questionaram em seus dias a autoridade dos concílios também. Eles defendiam que, assim como os homens, os concílios precisavam estar submissos às Escrituras Sagradas. Os concílios não tinham, segundo eles, autoridade para criarem novas tradições ou novas doutrinas. Segundo eles, os concílios deveriam ensinar somente as Escrituras. O movimento da Reforma Protestante foi um movimento de rompimento com as autoridades eclesiásticas de seus dias. Este rompimento se deu porque as autoridades eclesiásticas conflitavam, como já dissemos, com as Escrituras. Isso acontecia, por exemplo, porque eles davam maior peso à tradição oral do que às Escrituras. Outra razão de conflito é porque eles acreditavam na mediação dos santos, quando as Escrituras diziam que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Outro, por exemplo, conflito que acontecia é que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela também defendia a salvação mediante indulgências. E isto colidia também com as Escrituras, pois, segundo a palavra de Deus, a salvação é pela graça mediante a fé. E muitas outras doutrinas. O movimento da Reforma Protestante também foi um movimento de resgate. Então, não é só rompimento, mas também um movimento de resgate da autoridade da Igreja de Cristo. Esse resgate se deu, por exemplo, quando lutaram para que as Escrituras fossem a única regra de fé e prática.
Da mesma forma, quando resgataram a salvação pela fé, quando afirmaram que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas podemos também dizer que não é só rompimento e resgate, mas uma continuidade também, pois os reformadores não desprezaram os escritos dos pais da igreja, dos primeiros cristãos, né, após a era dos apóstolos. Eles não os colocavam acima das escrituras, mas também não desprezavam os seus escritos e ensinos. Eles avaliavam os ensinos a partir agora das escrituras. O que precisamos compreender é que a reforma protestante, com os 5 solas, estava buscando tirar da Igreja de Cristo uma autoridade espiritual estabelecida de forma ilegítima e recolocar, trazer de volta a autoridade espiritual estabelecida por Jesus. Lutero, também Calvino, eles não estavam inventando a roda, eles não estavam criando uma nova igreja, segundo os pensamentos deles. Eles buscavam, de fato, um retorno à igreja bíblica. Hoje, em nossa primeira reflexão sobre os 5 solas, nós iremos iniciar estudando o lema Soli Deo Gloria, ou somente a Deus a glória. A verdade é que somente a Deus a glória é o resultado natural das demais solas. Preste atenção, olha, quando se entende que somente as Escrituras é regra de fé e prática, e que ela revela que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e que a salvação não vem de obras, mas é somente pela graça, e que podemos nos apropriar dela somente pela fé, chegamos então à conclusão que somente a Deus a glória. Os reformadores acreditavam que as pessoas, os santos, né, canonizados pela Igreja Católica Apostólica Romana, os papas, todo o clero, né, toda a hierarquia sacerdotal, eclesiástica, não eram dignos da glória que lhes foram concedidas. Para eles, não se devia exaltar tais pessoas, tais homens por suas obras, mas sim dar a Deus toda a glória, que é o autor e santificador dessas pessoas e de suas obras. Os reformadores estavam dessa forma questionando a autoridade da igreja em canonizar pessoas. A Igreja Católica, eu vou só chamar assim, aqui em diante, e eu estou aqui fazendo só uma análise histórica, nunca teve um problema qualquer em aceitar as 5 verdades contidas no lema dos 5 solas. Entende o que eu digo? A Igreja Católica, ela não tinha problema em aceitar essas 5 verdades dos solas. Elas tinham problema com a palavra sola. Somente. Esse era o grande problema. Somente as Escrituras. Mas eles acreditavam que as tradições orais tinham o mesmo valor que as Escrituras. Eles aceitavam as Escrituras, mas não, eles queriam que as tradições orais continuassem valendo como as Escrituras. Somente Cristo mediador. Eles aceitavam, Jesus é o mediador. Não, mas a Maria também. São Jorge também. Então, o somente era o problema para eles.
O Salmo 115, verso 1, o salmista escreve as seguintes palavras: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O salmista escreve a Deus rejeitando qualquer glória para si ou para o povo. Pelo contrário, ele orienta que toda a glória seja direcionada a Deus. Quando a igreja do século XVI colocava homens e mulheres na posição de mediadores, eles feriam a palavra de Deus. E a consequência é que roubavam a glória da mediação de Deus. Quando a igreja dizia que a salvação podia ser comprada pelas indulgências, eles manchavam a glória de Deus e feriam as Escrituras, que diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Quando a igreja dizia que lutar nas cruzadas redimia a alma do homem, eles contradiziam a Bíblia e atacavam a glória de Deus, que na cruz entregou seu Filho, Jesus Cristo, para redimir todo pecador. Deus ama a sua glória. E todo homem que toca na sua glória sofrerá o castigo, caso não venha se arrepender, porque Deus ama a sua glória. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus ama a si mesmo. Isso não é narcisismo. E Ele não permite que seu nome seja jogado na lama por homens. Ele não permite que façam da sua glória vergonha. Veja o que Deus falou a Israel diante do mau procedimento deles. Eu quero convidar você a ler comigo Isaías, capítulo 48. Diz o verso 1 do texto: escute isto, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Eu penso que poderíamos ler, talvez, esse primeiro verso e dizer assim: escute isto, ó igreja brasileira. Ou, escute isto, ó igrejas batistas. Ou quem sabe, né? Você pode colocar teu nome aí. Escute isto, ó Cornélio. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dependem do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi, e elas aconteceram. Deus está dizendo no verso 2 que o que ele havia dito que faria, ele fez. Ele está dizendo que cumpriu sua palavra. Ele libertou aquele povo do Egito. Ele os conduziu pelo deserto. Ele entregou os inimigos de Israel em suas mãos. Ele os levou ao cativeiro por causa da desobediência. Tudo que ele disse, cumpriu.
nós, hoje, também podemos dizer que tudo o que ele disse a respeito de Jesus também se cumpriu. Aí veja o verso agora seguinte, 4 e 5. Pois eu sabia, Deus está dizendo, o quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Por isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer, meus ídolos as fizeram. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Deus está dizendo que falou tudo para eles antes de acontecer, antes que se cumprissem, para que não pudessem dar glória de suas realizações a ídolos feitos por mãos humanas. Quer dizer, eu disse tudo o que eu iria fazer para vocês, bem antes, para que depois, quando vocês vissem acontecer, não achassem que fossem os deuses de barro que vocês fizeram. Os deuses criados por mãos humanas. Deus não queria que a sua glória fosse dada a nenhum outro. Hoje, Deus realiza obras de salvação. Deus realiza obras de cura. Deus realiza obras de restauração em casamentos. Muitas coisas Deus faz hoje. E aí muitas pessoas rendem a glória ao nome de uma denominação ou a um líder. Entregam a glória dos feitos de Deus a outros. Sejam eles ídolos de madeiras, ou sejam eles feitos de carne e osso. Veja o que diz o verso 9. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira, por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Porque Israel estava pegando a glória daquilo que Deus fez, estava dando a outro. Deus se conteve em sua ira para não destruí-los. Ele tinha uma promessa com esse povo. Ele retém e não os destrói. Deus está dizendo que não fez por amor ao seu nome, a sua glória. Pode nos parecer um pouco estranho, né, narcisista, mas Deus ama a si mesmo, Deus ama a sua glória, Deus, não é errado eu ficar me amando. É errado você ficar se amando. É errado. Você deve amar a Deus mais do que a si mesmo. Mas agora me diga uma coisa, a quem Deus pode amar mais do que a si? A quem Deus pode dar maior honra do que a si mesmo? A quem Deus pode dar toda a glória se não for a si mesmo? Porque só Ele é Deus. Tudo que existe foi criado por Ele. Se Deus amar algum outro ser mais do que a si, se Ele der honra ou glória a um outro ser mais do que a si, nós precisamos também ir lá e adorar este ser. Porque então ele é maior do que Deus. Porque se Deus precisa dar glória para ele, é porque ele é maior do que ele mesmo, Deus. Não existe ninguém maior do que Deus. Se Deus amasse mais a mim e a você do que a Ele mesmo, Ele poderia sim se tornar injusto. Você consegue entender isso? A partir do momento que Ele agiria
considerando-nos maior e mais importante. Agora, se nós nos amarmos mais a nós do que a Deus, se nós buscarmos mais a nossa glória do que a Deus, nós tornamos injustos. E é por isso que Deus diz para você: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Porque Deus é a única referência real, justa, santa, perfeita, que não existe erro, que não existe injustiça. Então não existe outro ser. Por isso Deus então invoca e diz: por amor do meu próprio nome. Porque Ele não quer jamais que o nome dele se torne sujo, Ele não quer que o nome dele se perca na injustiça, não quer. Ele cuida da sua glória, Ele cuida da sua santidade, Ele cuida de si mesmo. Deus cuida de si, Ele ama isto. E aí o versículo 11, né, diz assim: por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a outro. Eu disse, Deus ama a sua glória. E quando a gente pensa em glória, isso está ligado ao seu nome, à santidade, à justiça, a tudo isso que envolve a sua glória. Ele não dividiria com homens ou com ídolos. Ele diz aqui, não pode permitir. Essa é uma pergunta retórica. Eu não posso permitir que meu nome seja difamado. Se o nome de Deus for difamado, se o nome de Deus já não for mais santo, justo, verdadeiro, perfeito, não teremos nós mais aonde nos espelharmos para avaliarmos o que é verdadeiro, o que é santo, o que é justo, o que é perfeito. Por isso Deus não deixa o seu nome na lama. Por isso Deus não deixa que o seu nome se torne imundo. Por isso Ele não aceita que toque na sua glória. Eu digo novamente, um dia a sua ira será derramada sobre todas as pessoas que tocam na sua glória. Se elas não vierem se arrepender e dar a Ele toda a glória que lhe é devida. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Agora veja só o verso 12. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Deus não muda. Deus não muda. Nós vivemos períodos diferentes na história da humanidade, a relação com Deus. Por isso você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós vivemos no período chamado da graça, mas o fato de vivermos na graça não nos dá o direito de ferirmos a glória de Deus, de vivermos no pecado, de vivermos da forma que quisermos e desejarmos. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. A nossa vida só tem sentido quando ela retorna em glórias para Deus. Ele é o único Deus, não há outro. Ele é, diz o texto, o início e o fim. Tudo começa nele, tudo se encerra nele, porque nós vivemos e existimos nele, para ele. Então eu levanto a pergunta: por que somente a Deus a glória? Embora
eu já tenha dito algumas coisas durante esta mensagem. Mas hoje à noite eu vou apresentar 2 razões bem claras como resposta a esta pergunta. Então, eu espero você hoje à noite, para nós estarmos juntos aqui, continuarmos meditando a respeito da glória do nosso Deus. Uma das formas que nós temos de glorificar a Deus é obedecendo a sua palavra. Também expressando o nosso amor, a nossa devoção, através de louvores. E nós vamos agora fazer essas coisas juntos. Nós vamos obedecer a palavra. Nós vamos celebrar. Nós vamos fazer isso com alegria. A ceia, a ordenança que Jesus nos deu. Então, eu quero convidar você a participar hoje comigo deste momento.